Olá, seja muito bem-vindo ao início da primeira temporada do Backstage. Serão 20 episódios que te levarão por uma jornada de descobertas extraordinárias sobre o que ocorre nos bastidores de um conflito cósmico entre o bem e o mal que acontece aqui no nosso planeta. E aí, preparado para o primeiro episódio? Então, aperta o play. Já deu para perceber que esta jornada será extraordinária. Quero agradecer a você que está acompanhando aí pela internet esta transmissão que nos une, de maneira virtual, obviamente, mas também nos conecta com Deus. E essas bênçãos, amigos, recaem sobre a nossa vida real. Que bom que você convidou também seus amigos. E se for o caso de você ter recebido um convite para acompanhar essa transmissão, aceitou o convite, veio até o link, está acompanhando a transmissão, que bom que você também está aí conosco. Não há dúvidas de que a sua vida vai ser extremamente, extraordinariamente abençoada. Parabéns, amigo, você que está fazendo parte do projeto Backstage, você que está convidando amigos, aproveite esse momento aí também para compartilhar o link dessa transmissão, vai lá, comunica para os seus amigos que a transmissão do Backstage do primeiro episódio já começou, comenta também aí, amigo, por favor, escreve aí de onde você está acompanhando a transmissão, coloca o nome da sua cidade aí, de onde você está conectado. Nós temos uma equipe que vai estar entrando em contato com vocês, aí, interagindo nos comentários, respondendo algumas perguntas, vendo de onde você é. Se você tiver algum pedido de oração, você pode escrever aí também, que a nossa equipe vai anotar. Estaremos orando por vocês. Começou o Backstage, começou a nossa jornada extraordinária de descobertas sobre aquilo que está acontecendo nos bastidores do grande conflito entre o bem e o mal. E você não pode perder nenhum episódio. Este é o primeiro, mas são 20 episódios no total. E hoje nós vamos iniciar falando sobre o livro dos livros, o livro que contém uma mensagem para este tempo, um tempo distinto que nós estamos vivendo. E claro que você já percebeu, já identificou que este livro dos livros é nada mais, nada menos que a Bíblia Sagrada, ok? Falando em Bíblia Sagrada, eu tenho um convite para você aí, amigo. Você que está acompanhando a transmissão, se lhe for possível, pegue a sua Bíblia. Isso mesmo, pegue a Bíblia para acompanhar aqui a mensagem desta noite, desse primeiro episódio. Vai ser necessário você acompanhar aí com a sua Bíblia. Eu já estou com a minha Bíblia aqui, a Bíblia do Fortes, é um projeto nosso aqui extraordinário. E esta Bíblia é especial, ela é personalizada e desafia a nossa juventude a estudar ainda mais a palavra de Deus para se tornar fortes. Esse é o desafio, tá bom? Então, se você já pegou a sua Bíblia aí, agora eu vou convidar você para orar. É isso mesmo, orar, porque quando a gente ora e pede a Deus iluminação, Deus nos concede a compreensão necessária a respeito das mensagens e verdades contidas neste livro especial. Então, vou convidar você para orar. Feche seus olhos comigo, na medida do possível. Nós vamos falar com Deus agora. Oremos. Pai querido e eterno Deus, muito obrigado porque nós estamos conectados virtualmente, mas seremos abençoados na nossa vida real. Que a tua bênção alcance todos que estão assistindo agora, Senhor Deus, ou depois no gravado, mas que a tua mão os alcance, que a tua graça os receba, misericórdia seja sobre eles. Ilumina nossa mente para o estudo dessa noite, deste primeiro episódio, que possamos receber a compreensão necessária sobre as mensagens neste livro que vem para nos salvar, nos fortalecer e nos mostrar o caminho que nós devemos seguir.
Te pedimos essas bênçãos, Senhor, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Você acredita que essa noite vai ser especial na sua vida? Você acredita que Deus tem alguma coisa especial para falar para você hoje? Talvez não seja a mensagem toda. Talvez, amigo, seja apenas uma parte do que a gente vai falar aqui. Então, se concentre, preste bastante atenção e você vai ser impactado com esta mensagem extraordinária. Já pedimos a bênção do Senhor em oração e Deus seja louvado por isso, mas nesse momento nós vamos conversar sobre o primeiro tema, o primeiro episódio do Backstage, que é o livro dos livros. E como já falei para você, o livro dos livros é nada mais, nada menos que a Bíblia Sagrada. Algumas informações sobre a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela está dividida em 2 testamentos, né? O Antigo Testamento, que foi o conteúdo bíblico escrito antes de Cristo, e o Novo Testamento, que é o conteúdo bíblico escrito depois de Cristo. Entendeu aí o marco que faz a divisão entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento? É o mesmo marco que faz divisão entre a nossa era antes de Cristo e depois de Cristo, certo? Antes de Cristo, Antigo Testamento. Depois de Cristo, Novo Testamento. Uma outra informação importante a respeito da palavra de Deus. A Bíblia, na verdade, a gente pode até dizer que é uma biblioteca, porque ela contém 66 livros e cerca de 40 pessoas foram usadas por Deus para escrever esse conteúdo extraordinário. Pessoas que viveram em situações difíceis, pessoas que viveram em geografias diferentes, eras diferentes, contextos totalmente diferentes. Mas a mensagem bíblica ela consegue ser perfeita porque um Deus perfeito estava no comando e no controle da produção, da formulação e da escrita também deste livro, uma vez que ele estava ali inspirando a mente dos autores. Mais informações a respeito da palavra de Deus, ela foi originalmente escrita em 3 idiomas, são eles hebraico, aramaico e grego. Então, amigo, fica uma dica aqui. Se você quiser se aprofundar na palavra de Deus, se aprofundar nos detalhes, né, nas minuciosidades, é muito interessante levar em consideração estas 3 línguas aí, porque dizem respeito a como foi escrito o livro, quem escreveu, a cultura religiosa que o escritor estava inserido. É interessante levar em consideração a literatura daquela língua, a gramática, porque isso pode fazer grande diferença na interpretação da mensagem da palavra de Deus. Mas não termina por aí não. Olha só que interessante, a Bíblia contém 1189 capítulos, que é aquele número maior, quando você abre a Bíblia, para ficar mais fácil de encontrar um texto, né? Você vê o número maior, é capítulo, e existem 1189 capítulos na Bíblia. Não termina por aí não, existem os versículos, são os números menores, né? Cada capítulo tem ali um número X de versículos. E só de versículos tem 31.102 versículos na palavra de Deus. Ou seja, tem muita informação, muito conteúdo, mas eu diria que uma mensagem central que permeia toda a palavra de Deus e serve como de um fio condutor entre Gênesis e Apocalipse é a mensagem que diz que Deus é amor. E essa é uma mensagem extraordinária. Eu tenho algumas perguntas para, de repente, criar um debate aí nos comentários. A primeira pergunta é um desafio também para que você pense sobre isso em relação à Bíblia. Está aqui, ó. A Bíblia é ou contém a palavra de Deus? O que é que você acha? Você acha que a Bíblia é a palavra de Deus? Toda ela? Tudo está escrito aqui é de fato a palavra de Deus, a vontade de Deus, a mensagem de Deus para o ser humano, sem tirar nem acrescentar? Ou você acha que ela apenas contém a palavra de Deus? Mas talvez você se pergunte, pastor, qual que é a diferença entre ser a palavra e conter a palavra? Tem diferença? Claro que tem diferença. Quando a gente pensa que a Bíblia é a palavra de Deus por completo, então nós não vamos questionar a veracidade do que está escrito aqui. Ela vem de Deus. A gente não vai ficar dizendo, isso aqui é verdade, isso aqui não é verdade. Mas quando eu encaro a Bíblia apenas como um livro que contém a palavra de Deus, o que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a Bíblia pode ser um livro extraordinário, um livro interessantíssimo, mas um livro talvez histórico, meramente. Uma ou outra parte ali foi inspirada por Deus. Se eu acredito que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus, aí pode surgir uma outra inquietação, uma outra pergunta. E qual que é a pergunta? Essa aqui, ó. Se eu acreditar que a Bíblia só contém a palavra de Deus, olha a pergunta. Qual parte da Bíblia, então, é a palavra de Deus
e qual não é. Olha só o risco que a gente vai correr. Se a gente diz que a Bíblia só contém, então quem é que vai dizer o que é ou não inspirado? O que é ou não verdade? O que é ou não vontade de Deus? Por exemplo, a história de que Jonas foi engolido por um peixe. Verdade ou mentira? Mito ou realmente aconteceu? E o dilúvio? Será que o dilúvio realmente aconteceu? É verdade ou apenas uma historinha contada aí meio mitológica? Amigo, nós precisamos definir isso. O que é que você diz em relação a isso? Qual que vai ser sua resposta? A Bíblia é ou a Bíblia só contém? Coloca aí nos comentários o que você acha. Você acha que a Bíblia é? Então coloca aí, eu acho que a Bíblia é a palavra de Deus. Ou eu tenho certeza que a Bíblia é a palavra de Deus. Do contrário, você também pode colocar lá que não, eu acredito que a Bíblia só contém a palavra de Deus. Então tem uma outra coisa ali que é inspirado e as outras coisas não são inspiradas, serve talvez aí só para um relato histórico. Isso é curioso, porque se a gente pensar dessa forma, como é que a gente vai então entender o que é verdade e o que não é verdade? Isso é muito perigoso. Eu quero desafiar você agora a pegar a sua Bíblia, pega a sua Bíblia aí e abra em 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. Então pega a sua Bíblia aí, amigo, agora, por favor, e abra lá em 2 Pedro, capítulo 2, e nós vamos ler os versos, capítulo 1 de 2 Pedro, versos 20 e 21. Vamos ler aqui a passagem. Se porventura você não estiver com a Bíblia aí, mas eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, tá? Mas se você não estiver, está aqui projetado o texto, tá bom? Mas embora esteja projetado o texto, eu desafio você a pegar a sua Bíblia e fazer também a leitura bíblica, tá certo? A palavra do Senhor diz o seguinte, em 1 Pedro capítulo 2, versos 20 e 21. Portanto, se depois de terem Capítulo 1, versos 20 e 21, estava lendo o capítulo 2. Voltando aqui, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Olha só, amigo, que a Bíblia acabou de relatar para a gente. Nada do que está escrito aqui foi meramente vontade humana. Não foi um ser humano que disse, eu acho que isso aqui é interessante, eu vou colocar, vou inventar uma história aqui, vou criar um mito, vou colocar aqui para o povo ser enganado. A Bíblia Sagrada diz a respeito de si mesma que todo o conteúdo foi inspirado por Deus. E homens que foram escolhidos e selecionados por Deus para se tornar escritores deste livro foram homens inspirados por Deus. Toda a Escritura, amigo, ela não é de particular interpretação, como está na palavra de Deus, mas homens santos e inspirados por Deus é que colocaram aqui o conteúdo que eles receberam, ora por visão, ora também de forma audível, ora Deus apenas inspirou a mente do homem e com sua inteligência, mas também limitado às suas limitações de homem, ele foi lá e escreveu, mas tudo sobre o controle do Senhor Deus. Surge outra pergunta aqui em relação à palavra de Deus para você comentar aí nos comentários da transmissão, para você ficar pensando, tá? Deliberando sobre esse assunto aí. A pergunta é, será que o Novo Testamento o Antigo Testamento anula o Novo Testamento? Ou o Novo Testamento anula o Antigo Testamento? O que é que você acha? Você acha que quando Jesus veio, viveu entre nós, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, agora é hora do Novo Testamento? O que vale é só os livros do Novo Testamento. O Antigo Testamento já não vale mais? O que é que você acha? Escreve aí. Você acha que os dois testamentos devem ser levados em consideração? Será que o Antigo Testamento passou, já se cumpriu, a gente não precisa mais utilizar ele, não precisa mais acreditar no que está escrito no Antigo Testamento? Eu gostaria de saber qual é a sua opinião. Então vai lá e escreve a sua opinião aí nos comentários, tudo bem? Pode ser? Mas vamos fazer o seguinte, vamos ver enquanto você vai escrevendo aí, o que a palavra de Deus diz a respeito disso? O que é que a Bíblia diz sobre a validade do livro? Será que ela faz separação ali entre Antigo e Novo Testamento, dizendo, olha, o Antigo Testamento não vale mais, o Novo Testamento agora é o único que vale? O que será que a Bíblia diz? Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Então, amigo,
pegue sua Bíblia e abra em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, está aí o texto também projetado. A palavra de Deus diz o seguinte: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Você conseguiu entender aqui o que a Bíblia acabou de revelar para mim e para você? Amigo, amiga, você que está acompanhando a transmissão, entenda aqui a essência desse texto. A Bíblia não está dizendo que é somente o Antigo Testamento que é válido, esquece o Novo. E nem tampouco dizendo que é só o Novo que é válido, esquece o velho passou, não vamos levar em consideração, não é para cumprir o que está dizendo ali no Antigo Testamento. Não é nada disso, a Bíblia não diz nem uma coisa nem outra. O que a Bíblia está dizendo é que toda a Escritura, Antigo e Novo Testamento, ela é útil para ensinar, para corrigir, para nos guiar nos passos da verdade. Ficou claro, querido? Ficou claro que toda a palavra de Deus, ela deve ser levada em consideração? Então, que bom. O que a gente vai falar aqui agora é sobre o como estudar a palavra de Deus. Você que está nos ouvindo aí, né, acompanhando essa transmissão, talvez seja alguém que tenha muita habilidade para estudar a palavra de Deus. Ou talvez seja alguém que não tenha tanta intimidade com a Bíblia e não sabe a forma correta de se estudar a palavra de Deus. O que a gente vai conversar aqui agora é sobre alguns detalhes que nós devemos levar em consideração quando o nosso objetivo é estudar a palavra de Deus da melhor maneira possível. Então eu vou começar trazendo aqui para vocês duas palavras para a gente analisar aqui o que elas significam e o que elas têm a ver com o estudo da palavra de Deus. A primeira palavra é exegese, com X, e a segunda palavra é exegese, com I e S ao invés de X. Qual será a diferença de significado de uma para a outra? Para isso, nós vamos nos recorrer ao dicionário online. Eu já coloquei aqui o significado que o dicionário traz para essas palavras. Olha só que curioso. Para a primeira palavra lá, ou a segunda, né, do slide anterior, a exegese com I e S, o significado, a definição do dicionário está: interpretação de um texto atribuindo-lhe ideias do próprio leitor. Você conseguiu entender o que significa exegese com IS? Esta forma de se estudar a palavra de Deus faz com que o estudante leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, mas na hora de interpretar a palavra, de extrair o entendimento, olha só o que ele faz. Ele distorce o texto bíblico, quase que forçando a Bíblia a dizer não o que ela quer dizer, mas o que ele quer que ela diga. Então ele acaba extraindo lições que não são bíblicas. Ele acaba ensinando para outras pessoas supostas verdades que não têm embasamento bíblico. O que aconteceu foi, ele pegou um texto, tirou do contexto e aí virou um pretexto. E o que aconteceu também? Ele adicionou ali o achismo humano. O que ele pensa, o que ele acha. Eu penso que seja por aqui, eu acho que seja assim. E esta, querido, não é uma forma sincera, uma forma correta e justa de se estudar a palavra de Deus. Por outro lado, nós temos o significado da outra palavra, exegese, com X, e o dicionário online diz o seguinte a respeito da definição dessa outra palavra: comentário ou dissertação que tem por objetivo esclarecer ou interpretar minuciosamente um texto ou uma palavra. Uma outra forma de explicar para você essa definição, levando em consideração que o dicionário colocou como definição de exegese com X, é que quando a pessoa vai utilizar-se desta forma para estudar a palavra de Deus, o seu relacionamento com a Bíblia vai ser através de um estudo exegético com X, ele vai extrair da Bíblia o que de fato a Bíblia quer dizer, levando em consideração o contexto, né, o texto dentro do seu contexto, ou a palavra a ser estudada dentro do seu contexto, levando em consideração quem escreveu, para quem escreveu, a cultura da época, cultura religiosa, cultura, situações econômicas, contexto político, tudo que poderia influenciar o entendimento. Esta é uma forma sincera e justa de se estudar a palavra de Deus. Então, amigo, se você quiser de fato conhecer a verdade bíblica, a vontade de Deus, o que de fato a Bíblia diz, então você tem que perguntar com sinceridade, se aproximar da palavra de Deus com humildade, para que a Bíblia diga o que ela quer dizer e não que você distorça
para que ela diga o que você quer entender, ou quer viver, ou quer aceitar como sendo a sua verdade. Tudo bem? Vamos agora para um texto da palavra de Deus, Isaías capítulo 28, verso 10. Vamos ver o que a própria Bíblia diz a respeito de como é que ela tem que ser estudada. É isso mesmo, a Bíblia diz como que ela precisa ser estudada. E nós vamos citar alguns versos aqui para dar esse embasamento de como estudar a palavra de Deus. O primeiro verso está em Isaías capítulo 28, verso 10. Isaías capítulo 28, verso 10. A palavra de Deus diz o seguinte aqui neste verso, acompanhe a leitura. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Percebeu como a Bíblia diz de como ela tem que ser estudada? Amigo, uma verdade, uma suposta verdade, para que ela seja confirmada e seja de fato entendida, aceita como verdade puramente bíblica, ela precisa ser confirmada ao longo da palavra de Deus. Muito cuidado com textos meio duvidosos, que são retirados do seu contexto, porque esses textos podem virar pretexto e aí confundir ao invés de ajudar. Uma verdade bíblica, ela tem a sua essência repetida ao longo da palavra de Deus. Então você vai pegar um pouquinho aqui no Antigo Testamento, um pouquinho ali no Novo Testamento, ou somente no Antigo Testamento, ou somente no Novo Testamento, isso não importa, o que importa é que a Bíblia confirme o princípio, a essência daquela doutrina, daquela mensagem, daquela verdade ao longo dela. Por isso que ela diz, é um pouco aqui, um pouco ali, preceito sobre preceito, regra sobre regra, mais preceito e por aí vai. Então esta é uma forma correta de se estudar a palavra de Deus. Um outro verso bíblico que fala a respeito da nossa maneira de nos dirigirmos à palavra de Deus está em João, capítulo 5, verso 39. Então, amigo, pega a sua Bíblia aí mais uma vez e abre lá em João, capítulo 5, verso 39. Vamos ler o que a Bíblia relata nesta passagem a respeito de como nós devemos estudar a palavra de Deus. João, capítulo 5. Verso 39 diz o seguinte: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Querido, Jesus estava repreendendo ali com essas palavras alguns dos fariseus, alguns dos mestres religiosos ali de sua época. Por quê? Porque Jesus achava interessante e curioso o fato dos líderes religiosos examinarem as Escrituras e não conseguirem encontrar nelas Jesus Cristo. Não conseguirem identificar Jesus como tendo todas as características apresentadas pela palavra de Deus do Messias, do ungido, do Salvador. Como é que pode alguém estudar a Bíblia seriamente e não aceitar Jesus como Salvador? É provável que você esteja estudando a Bíblia, mas não da maneira correta. Não da maneira a examinar minuciosamente as Escrituras. Se você não se aproxima da Bíblia com coração humilde, sincero, desejoso de fato de aprender o que está na palavra de Deus, você não vai conhecer as pérolas da palavra de Deus. Você não vai entender a profundidade da mensagem bíblica. Nós precisamos examinar as Escrituras. Então, eu vou dar um conselho aqui para você agora. E o meu conselho, amigo, olhando aí para você que está nos acompanhando pela transmissão, continua acompanhando, continua comentando aí o que você está achando da mensagem, se você está concordando, se você não está concordando, fique super à vontade, coloca o que você está pensando aí, se você concorda, escreve aí amém, é isso mesmo, essa é a forma correta de se estudar a palavra de Deus. Se você está sendo desafiado, se sentindo desafiado a estudar a palavra de Deus, coloca aí, ó, eu estou estudando a palavra de Deus, estou gostando, ou eu quero começar a estudar a palavra de Deus. Caso você ainda não começou e você deseja começar a estudar a palavra de Deus e quer ajuda para isso, escreve aí. A nossa equipe vai entrar em contato com você e vai lhe enviar um guia de estudo bíblico gratuito e virtual, digital, para que você possa aí mesmo na sua casa responder, estudar e aprender mais sobre a palavra de Deus, tá bom? O meu conselho é esse aqui, ó, não leia a Bíblia. Entendeu aí, não? O conselho é não leia a Bíblia. É isso mesmo. Mas pastor, o senhor está dizendo para o povo não ler a Bíblia? Sim, eu estou dizendo para o povo não ler a Bíblia, mas eu vou explicar. Ler só por ler se torna superficial. Amigo, você pode ler o feed do seu Instagram, a timeline do seu Facebook, você pode ler um jornal, uma revista, e essa leitura superficial vai jogar tudo que você leu ali na sua memória de curta duração.
E essa memória de curta duração vai ser substituída por uma outra memória de curta duração. Aquele conteúdo não vai te impactar, não vai te transformar, não vai mudar a sua vida. Vai ser esquecido e pouco ou nada do que você leu vai ficar. Então, quando eu digo não leia a Bíblia, o que eu estou querendo dizer, na verdade, é devore a Bíblia, mas não de forma literal, obviamente. O ato de devorar a Bíblia é examinar profundamente, minuciosamente, de forma a encontrar detalhes da palavra de Deus, buscar a verdade bíblica como quem busca tesouros escondidos, cavar até a profundeza do conhecimento. Ler não é sinônimo de estudar, embora, para estudar, se faz necessário também, na maioria dos casos, ler, ou pelo menos é uma das coisas que precisa ser feita. Mas nós precisamos, de fato, estudar a palavra de Deus, examinar e nos aprofundar para conhecermos o que, de fato, é a verdade bíblica e o que não é, o que é produto apenas de uma tradição religiosa, produto da mentalidade humana. Infelizmente, muitas pessoas estão sendo enganadas, é isto mesmo, enganadas por líderes religiosos que dizem pregar e ensinar a verdade bíblica quando esta mensagem está sendo pregada não é nada de verdade bíblica, porque não tem base bíblica para isso. Surge então uma pergunta, porque na comunidade, na sociedade que nós vivemos hoje, existe uma máxima que diz que a verdade não é relativa, cada um tem a sua verdade, cada um pode ter a sua verdade, acreditar no que quiser. Vamos separar as duas coisas aqui. Você pode acreditar no que você quiser, você pode seguir o que você quiser, adorar quem você quiser, da forma como você quiser. Agora, o fato de você adorar quem você quiser, do jeito como você quiser e acreditar em quem você quiser, não significa que você está certo. Não significa. Será que existe uma verdade absoluta? Vamos ver o que a palavra de Deus diz a respeito disso? João, capítulo 14, verso 6. Abra aí a sua Bíblia mais uma vez no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 6. A palavra de Deus diz o seguinte: respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Entendeu o texto? O próprio Jesus disse que ele é a verdade. Amigo, se existe uma verdade única, uma verdade absoluta, a Bíblia diz que esta verdade é Jesus Cristo. E agora eu retiro o se da minha frase. Se existe uma verdade. De acordo com a Bíblia, existe uma verdade absoluta. Existe uma única verdade e esta verdade é Jesus. Verdade é uma pessoa, é Cristo e tudo que o envolve. Olha só o que diz em outra passagem bíblica a respeito da verdade. João, capítulo 17, no mesmo livro de João, alguns capítulos à frente, capítulo 17, verso 17. O texto diz o seguinte: santificai-os na verdade, ou santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Olha que extraordinário. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a verdade. Mas espera aí, talvez você pergunte. O texto anterior não disse que é Jesus a verdade? E agora a Bíblia está dizendo que não, é ela a verdade. Então deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você acha que é o centro do conteúdo da palavra de Deus? Ou quem você acha que é o centro da palavra de Deus? A quem a Bíblia revela? A Bíblia aponta para quem? A Bíblia tem conteúdos referentes a quem? A pessoa de Jesus. Então a Bíblia Sagrada é uma das formas que Jesus tem para se revelar. Então se a Bíblia é a revelação de Jesus e Jesus é a verdade, então o que contém aqui, que diz respeito a Jesus, é verdade. Então sim, a palavra de Deus é verdade como Cristo é a verdade, pois a palavra de Deus aponta para Cristo, fala sobre Cristo, nos ajuda a entender mais sobre Jesus Cristo. Então se você quiser conhecer a verdade pura, deixa eu ser redundante aqui, a verdadeira verdade, estude a palavra de Deus, porque ao estudar a palavra de Deus você vai conhecer Jesus, que disse de si mesmo, eu sou a verdade. Agora, o que é que a verdade pode fazer por você?
o que é que Jesus pode fazer por você, o conhecimento pode fazer por você. Olha só esse texto aqui, João, capítulo 8, verso 32. João, capítulo 8, verso 32. Olha só o que está escrito. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vou repetir esse texto aqui olhando para você, amigo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer repetir junto comigo? Vamos lá? No 3? 1, 2, 3. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu posso estar falando para alguém aqui, que está assistindo a transmissão, que está preso em mentiras e nem sabe. Que está vivendo e vive a vida toda acreditando de um jeito, e este jeito não tem o apoio bíblico. É possível, amigo, que aquilo que você entenda como verdade para você não tenha confirmação bíblica, ou seja, não é verdade. É alguém que te ensinou e você cresceu ouvindo aquilo, praticando aquilo, mas nunca se questionou, você nunca tirou a prova real da sua fé. Será mesmo que aquilo que você acredita é verdade? Será mesmo que aquilo que você faz no ambiente espiritual, religioso, tem apoio bíblico? Ou será fruto apenas de uma tradição religiosa? Só existe uma forma de saber, só existe uma maneira de entender, de identificar se está ou não vivendo a verdade, estudando a palavra de Deus. Infelizmente, muita coisa está sendo pregada por aí, amigo, que não tem apoio bíblico. Você já ouviu falar sobre a doutrina do arrebatamento secreto? Que as pessoas em um determinado momento vão ser arrebatadas de forma inusitada, de forma secreta, muitas vezes, né? E elas vão desaparecer, fica a roupa, fica tudo, e ela, ó, subiu. Aqueles que são de Deus, né? A igreja vai ser arrebatada secretamente. Você já ouviu falar sobre isso? Mas será que essa doutrina do arrebatamento secreto tem apoio bíblico? É verdade? Você já ouviu, por exemplo, um outro conteúdo que está sendo ensinado por aí, né? O dom de línguas estranhas. Já ouviu falar? Que diz que a pessoa que foi batizada pelo Espírito, ela agora adquire a habilidade, o talento, o dom concedido pelo Espírito de falar a língua dos anjos. Uma língua que os seres humanos não entendem, que é para edificação própria. Já ouviu isso? E essas pessoas que receberam então o batismo do Espírito Santo começam a falar em línguas estranhas. Será mesmo que as línguas estranhas têm apoio bíblico? Será que realmente as línguas estranhas é um dom que é concedido pelo Espírito Santo? Qual que é a base bíblica que a gente tem para isso? Mas não termina por aí não. Você também já deve ter ouvido sobre a imortalidade da alma, ou seja, que todos nós seres humanos temos uma alma. E quando a gente morre, essa alma, ó, sai do corpo. E aí existem algumas crenças de que ela pode reencarnar, né? De acordo com o karma dela aí, vai ser uma vida melhor, uma realidade melhor, enfim. Ou vai direto para o céu, né? Se foi uma boa alma, se a pessoa praticou boas ações, ou vai direto para o inferno. Olha só que curioso, e isto é doutrina sendo pregada por aí. Mas será que a doutrina da imortalidade da alma tem apoio bíblico? Será que é uma verdade bíblica que está sendo ensinada por aí? Ou será que é um erro, que é uma interpretação equivocada da palavra de Deus? Um outro tema também interessante é o Espírito Santo. Dizem por aí que o Espírito Santo não é Deus. Você já ouviu falar da Trindade? Deus Pai, Filho e Espírito Santo? 3 pessoas coeternas, ligadas eternamente, existem desde o princípio. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Estão dizendo por aí que o Espírito Santo não é Deus. Alguns dizem que o Espírito Santo é um poder, uma força que emana de Deus Pai. O que seria então o Espírito Santo? De acordo com a palavra de Deus. A verdade, amigos, é que o povo está perecendo, diz a Bíblia, por falta de conhecimento. Por isso que João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Viu como é importante esse assunto? Viu como a palavra de Deus realmente precisa ser estudada, precisa ser examinada? A Bíblia diz que ela é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amigo, se você seguir a palavra de Deus, você vai entender a verdade.
Você vai conhecer a verdade e a verdade vai te libertar de coisas que você nem imaginava que estava te aprisionando. Vai te libertar de doutrinas que não têm apoio bíblico, não é verdade bíblica, mas você só vai identificar isso se você tiver a coragem de questionar sua fé, de questionar sua crença, de pensar que existe a possibilidade de que aquilo que você acredita não é verdade. E como é que a gente vai saber disso? Estudando a palavra de Deus. Bom, amigos, você já deve ter ouvido histórias sobre piratas, né? Muitas histórias, talvez até filmes sobre piratas, né? A crença básica sobre os piratas é que os piratas, eles saqueavam ali algumas embarcações e por aí vai. E como não tinha banco para guardar dinheiro e os bens roubados pelos piratas, eles colocavam então enterrados, né? Navios piratas que naufragavam, né, afundavam. E aí muitos caçadores de tesouros de pirata hoje existem, por exemplo, que vão lá buscando foi que provavelmente o navio afundou para buscar e ver se de fato existe um tesouro ali e por aí vai. Então a ideia é mais ou menos o seguinte, existe um mapa, que é o mapa do tesouro. Se o mapa for seguido, lá no final, onde tem a identificação ali, né, do mapa, vai ter um tesouro enterrado. E geralmente o tesouro é de muito valor, né? Amigo, eu quero dizer para você que eu sei onde tem um tesouro. Na verdade, eu sei qual é o grande tesouro, o maior tesouro e mais valioso tesouro de todo o universo. E esse tesouro se chama Jesus Cristo. Esse tesouro é a vida eterna, este tesouro é a salvação que Cristo quer lhe dar. Mas como é que a gente encontra esse tesouro? Para encontrar o tesouro, a gente precisa de um mapa. Você já deve ter sacado aí, né? Qual que é o mapa que vai nos levar até este grandioso tesouro que é Jesus Cristo, que é a vida eterna que Ele quer oferecer para cada um de nós. Amigo, este mapa aqui é a Bíblia Sagrada. Agora, o que adianta alguém ter o mapa do tesouro, saber que este mapa conduz até um tesouro, se não estudar o mapa, se não compreender o mapa e se não seguir as instruções do mapa? Milhares de pessoas contêm o mapa dentro de casa. Milhares de pessoas têm a Bíblia dentro de casa. Você provavelmente tem uma ou mais Bíblias na sua casa aí. Tem ou não tem? Mas a pergunta que fica é, você conhece o mapa? Você estuda o mapa? Você está seguindo as orientações do mapa? Amigo, amiga, você que está nos acompanhando aí pela internet, muito obrigado por isso. Mas eu preciso desafiá-los agora no finalzinho deste primeiro episódio. E o desafio é, estude o mapa, examine o mapa, siga exatamente o que o mapa diz para ser seguido, faça o que o mapa diz para ser feito. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Abra o mapa, examine o mapa, compreenda o mapa e para isso você precisa da ajuda de Deus, então peça a Deus iluminação, peça a Deus compreensão, para que você descubra as verdades que estão apresentadas aqui, porque daqui salta um Jesus, que é capaz, amigo, de transformar a minha vida e a sua vida. E você quer ter a vida transformada? Você quer ter um encontro especial com Jesus, um encontro verdadeiro com Jesus? Você quer ser salvo e viver eternamente com Jesus? Então está aqui o mapa. Se você seguir as instruções do mapa, se você viver o que o mapa diz que é para você viver, de forma alguma você vai perder o caminho que conduz ao céu. Mas amigo, mesmo que você tenha um mapa, ou vários mapas desses dentro de casa, e você não estudar o mapa, e você não seguir o mapa, e você não aceitar as instruções do mapa, você não tem como encontrar a verdade. Você não tem como viver eternamente com a verdade, que é Jesus Cristo. É uma decisão que você tem que tomar. E além de tudo isso, a palavra de Deus vai te preparar para os últimos acontecimentos que devem ocorrer na nossa terra. Quando a gente estuda a palavra de Deus, quando a gente estuda este mapa, nós descobrimos, amigo, o que está por trás, nos bastidores. Cada elemento que se encontra nos bastidores do grande conflito entre o bem e o mal, nesse conflito cósmico. Os elementos estão tomando seus devidos locais e posições neste palco do grande conflito. E nós vamos ter que tomar nossa decisão também de que lado deste palco, de que lado deste grande conflito nós estaremos, se do bem ou se do mal. Mas como é que a gente vai identificar o que é bem e o que é mal? O que é certo e errado, verdade e mentira? Se a gente não conhecer o mapa. O mapa protege você. O mapa dá paz para você.
Sabe quando você está agoniado e quando você está com medo? Sabe o que a Bíblia diz para você? Não temas, porque eu sou contigo. Isso é o próprio Cristo dizendo para você através das Escrituras. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Quando você pensa que já não pode mais, está a ponto de desistir de um projeto, de um sonho, desistir talvez até da própria vida, sabe o que a palavra de Deus diz? Tudo posso naquele que me fortalece. Quando você não sabe que caminho seguir, a palavra de Deus tem um conselho para você. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quando você estiver cansado, desmotivado, oprimido pelo peso dos problemas, da tribulação, sabe o que a Bíblia diz para você? Vinde a mim. Isso é palavras de Jesus. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Você quer realmente seguir as instruções desse mapa? Você está disposto a isso? Se sim, escreve aí nos comentários. Sim, pastor, eu estou disposto a seguir o mapa. Eu estou disposto a seguir as orientações do mapa. Eu quero me encontrar com Cristo verdadeiramente. Eu quero me entregar a Cristo. Eu quero conhecer mais a Cristo. Eu quero morar com Cristo. Eu quero estar preparado para o fim. Esse é o seu desejo? Se este for o seu desejo, estude o mapa. Eu termino com uma ilustração, não é uma história verídica, é apenas para ilustrar um aprendizado extraordinário. E a ilustração conta a história de um jovem que estava em uma viagem, ele estava viajando de avião, ele estava indo para um lugar distante. E durante a viagem, o avião passou por uma rota de turbulência, e uma forte turbulência. E as pessoas daquele avião estavam assustadas. A turbulência estava muito grande, as pessoas começaram a temer pela sua própria vida. Você já viajou de avião? Você tem medo de viajar de avião ou não? Já pegou uma turbulência forte que te deu medo e você pensava que alguma coisa de ruim ia acontecer? Nessas horas a gente pensa muita coisa, né? Como também nessas horas a gente ora pra caramba, é ou não é? Pois é, nessa história, nessa ilustração, conta que as pessoas estavam desesperadas ali dentro do avião, mas a aeromoça percebeu que lá no fundo do avião tinha um jovem que estava muito calmo. Esse jovem estava em paz e ela achou aquilo curioso. Porque quando a maioria das pessoas, quando quase todas as pessoas estavam desesperadas em meio à turbulência ali da viagem, existia um jovem em paz, tranquilo, que parecia que nada estava acontecendo. A aeromoça se admirou e no fim da viagem, quando tudo acalmou, o avião pousou, chegaram no seu destino, ela então se dirige até ele e pergunta: jovem, durante a viagem, durante a turbulência, eu percebi que você era um dos poucos, ou talvez o único, que estava em paz, tranquilo, em meio à turbulência. O que estava acontecendo? E aquele jovem dá uma resposta extraordinária para aquela mulher, para aquela aeromoça. Ele diz: sabe de uma coisa? Eu estava tranquilo, porque eu sabia quem estava pilotando o avião. E a aeromoça diz: mas você conhece o piloto? E aquele jovem disse: sim, eu conheço. O piloto é o meu pai. Olha que coisa extraordinária. Quando você estuda a palavra de Deus, amigo, você começa a entender que quem está no comando da história deste universo, do nosso planeta, e quem está no controle da história da tua vida é o teu pai, é Jesus. E a Bíblia diz isso. Então toda vez que você estuda a Bíblia, quanto mais você estuda a palavra de Deus, mais confiança você tem em Deus, porque você vai conhecê-lo, vai passar a amá-lo, a confiar nele. Você vai ter uma fé inabalável. Esse é o seu desejo? Então estuda a palavra de Deus. Se você já estudou a palavra de Deus, continue estudando a palavra de Deus, constantemente, diariamente, buscando o Senhor. Mas se você ainda não fez um estudo profundo da palavra de Deus, se você tem muitas perguntas e dúvidas, eu tenho 2 convites para você. O primeiro, amanhã nós vamos dar continuidade à nossa primeira temporada do Backstage, 2º episódio. Não perca, faça planos de acompanhar a transmissão, porque vai ser extraordinário. Mas eu também desafio você, amigo, a escrever aí agora, se você quiser. Escreve aí, eu quero conhecer mais a Bíblia. Se você escrever isso, a nossa equipe vai entrar em contato com você e vai, como eu já falei, te oferecer um guia de estudos bíblicos gratuitos e digital para você fazer aí na sua casa mesmo. E você vai conhecer mais a respeito da verdade bíblica. Se esse é o seu desejo, escreve aí. Nós louvamos o nome de Deus porque muitos viveram e morreram
para que esse livro chegasse em nossas mãos. Muito sangue foi derramado para que esse livro chegasse em nossas mãos. E meu querido amigo, não faça com que todo esse esforço tenha sido em vão, mas faça valer a pena na sua vida. Guarde as palavras desse livro no seu coração. Esse é o meu desejo para você e eu espero que você aceite. Que Deus lhe abençoe. Convido você a fechar os olhos e a falar com Deus. Obrigado, Senhor, pelo estudo da Tua Palavra. Obrigado porque a Tua Palavra chegou até nós, homens e mulheres. Viveram e morreram para que esse livro chegasse em nossas mãos. O livro mais lido do mundo. O livro mais amado ao mesmo tempo que é mais odiado. O livro que é perseguido por aqueles que amam a Sua Palavra, mas também é perseguido por aqueles que querem destruir a Sua Palavra. Senhor, nós te suplicamos, guarda a Tua Palavra em nosso coração, coloca em nós o desejo de Te buscarmos diariamente, constantemente, profundamente, sinceramente, puramente, e que cada amigo e amiga que está conectado aí assistindo essa transmissão também sejam desafiados pelo Espírito Santo a estudarem o mapa e seguirem o mapa. E dentro em breve nós estaremos com Jesus. É em nome dele que nós oramos. Amém. Querido, que Deus abençoe você. Nós encerramos aqui o primeiro episódio da primeira temporada do Backstage, mas amanhã tem mais. No mesmo horário, 21 horas, nós entraremos aqui e a transmissão vai acontecer para que nós possamos estudar o segundo tema, o segundo episódio do Backstage. Se você gostou, compartilha com os teus amigos a informação de que amanhã continua. Até lá, Deus lhe abençoe e, amigo, siga o mapa.